Independente do que a gente acha que é um absurdo, irmãos. Isso é muito difícil. Isso não é fácil. Principalmente, ontem nós estávamos conversando um pouco aqui. Dudu falou o que nós esperamos do irmão. E infelizmente existem muitas pessoas no mundo que fazem abominações, irmãos. Coisas absurdas. E que naqueles nossos 5 segundos de ira a gente pode também até perder a cabeça. Principalmente se for na nossa casa, se for com os nossos, se for na nossa vida. Mas nós sabemos que mesmo até nisso, irmãos, se tiver um verdadeiro arrependimento e uma conversão, Deus perdoa. Mas para isso precisa existir esse verdadeiro arrependimento, essa verdadeira conversão. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vemos então que nós não podemos julgar o nosso irmão. Com a igreja para que ele venha a ser um instrumento, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu não quero a voz dele, eu vou escutar depois, a gente conversa, toma um café, a gente aprende um pouquinho, mas nesse momento eu não quero ouvir, Pai. Eu quero ouvir o que vem do alto. Eu respeito com muito amor e carinho a vida do irmão Rodrigo, mas agora que a sabedoria humana diminua e que venha a sabedoria divina sobre a vida dele. Estenda suas mãos para cá. Deus, aqui está este vaso, meu Pai, que o Senhor separou aqui para esta noite, meu Pai. Oh Deus, fala comigo, meu Pai. Fala com a tua igreja. Oh Deus, não por mérito, mas pelo teu amor, pela tua vontade, pela tua misericórdia. Toma a vida dos teus filhos, os lábios, a mente, o ser. Toma ele em tuas mãos, meu Pai. E que não seja o querer dele, nem o meu, nem o da tua noiva, mas que seja o teu querer, meu Pai, acima de tudo. Fala, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Quantos creem e concordam? Aplauda o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém, irmãos. Amém. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, que Deus nos dá, o pastor também dá para estar ministrando a palavra do Senhor. Irmãos, eu gosto muito desse louvor, né, esse último que foi cantado. E eu creio que todos vocês realmente compreendem o que é estar na presença de Deus. Aleluia. E uma vez que a gente entende e conhece, irmãos, a gente sabe que é um caminho que não tem mais volta. Não há nada melhor. Não há nada mais que vai preencher a nossa vida de alegria e vai nos trazer esperança eterna. Isso é muito importante, irmão. Nada no mundo vai preencher isso. Tenha essa certeza que Jesus te ama. Jesus nos ama. Ele quer nos dar um caminho, um futuro muito melhor. Irmãos, por favor, abra a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aleluias! Glória a Deus. Oh Deus, fala conosco, Pai. Usa teu filho, usa este vaso, meu Deus. Irmãos, nós vamos ler somente o versículo 1 e 2, mas eu creio que o contexto todos nós já conhecemos e depois nós vamos falar um pouquinho também do contexto. Amém. Então, capítulo 7, versículos 1 e 2 de Mateus nos diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem,
vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será para medir vocês. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Papai amado e papai querido, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio do fôlego da vida que nós temos de hoje estar principalmente aqui na tua casa para te louvar, te bendizer, te exaltar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós sabemos que a sua presença é real neste lugar e nós te agradecemos por esse período de louvor e adoração que nós tivemos. E agora, com todo o nosso entendimento, também estudar a tua palavra, ó Deus, escutar a tua voz e aprender um pouco mais para que nós possamos te servir melhor e nós possamos glorificar o teu santo nome. Espírito Santo do Senhor, nesse momento eu venho lhe pedir que o Senhor fale poderosamente com a vida de cada um de nós presentes aqui nessa noite, ó Deus amado, e que o Senhor faça com que nós não venhamos só guardar para nós essa palavra, mas também transmitir a todos aqueles que estão necessitados, carentes e precisando de uma palavra de amor, de gozo, de libertação e de alegria, ó Pai amado. Senhor, sê conosco, Pai, eu preciso do Senhor, eis-me aqui na tua presença, me ajuda, usa-me, Senhor, e fala com cada um de nós no nome de Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. Provavelmente é uma palavra para libertar as nossas vidas de julgos, de condenações que o mundo tenta contra a igreja de Jesus Cristo. Então nós sabemos que o inimigo ele trabalha poderosamente para tentar destruir a minha e a sua vida. Ele não está feliz pelo fato de nós estarmos aqui na casa de Deus, louvando e adorando esse Deus. E Ele quer de todos os jeitos fazer com que nós venhamos sair da presença de Deus e nos destruir mundo afora. E Satanás ele usa várias formas para tentar destruir o povo de Deus. É através de acusações, de difamações, de julgamentos, às vezes possessões demoníacas. Em todas as formas ele tenta fazer com que nós venhamos cair, desistir, pecar e se afastar da presença do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e o que acontece quando nós passamos por esses problemas, vamos dizer assim, que todo cristão passa? Começa então o apontar de dedo, o acusar. E muitas vezes é Satanás usando as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo para fazer isso na minha e na sua vida. Então, irmão, se você tem passado por alguma acusação, por algo que Satanás tem tentado difamar a sua vida, quebrar a sua vida, destruir a sua vida, que nessa noite você possa combater essas armas do inimigo e sair daqui vitorioso para a honra e glória do nome. Irmãos, e nós sabemos que nós somos falhos. Infelizmente, nós ainda estamos lutando contra o pecado. Abra comigo, por favor, irmãos, em 1 João, capítulo 1, versos de 8 a 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. 1 João, capítulo 1. Versos de 8 a 10. 1 João 1, versículo 8 a 10 diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Irmão, abra também, por favor, em Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19, por favor. Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne,
porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Infelizmente, irmãos, mesmo depois de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós lutamos contra o pecado. E nós temos que cada dia mais tentar mortificar os desejos da nossa carne e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo esse pecado que tenta de todas as maneiras nos derrubar. Talvez você já ouviu essa seguinte frase, irmãos: ó o cristão lá, ó, depois fala que é crente e vai na igreja, hein? Você já escutou essa afirmação de alguém? Pior. Será que nós já falamos isso alguma vez na nossa vida, quando nós não éramos convertidos? Né? E esse é o julgamento que o mundo lá fora faz. Por quê, irmãos? A igreja, ela criou um paradigma, para ficar mais fácil de entender, um modelo de que o cristão ele deve ser perfeito, irrepreensível e sem mancha. Só que o que nós esquecemos de ensinar ao povo lá fora é que o único que é perfeito, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, é o Senhor Jesus Cristo. Porém, todavia, nós temos sim que buscar a santidade de Deus nas nossas vidas. Só que quem não conhece isso, eles ficam achando que nós somos perfeitos, que nós não vamos nunca mais errar. E o pior, irmãos, é que quando eles apontam e acusam muitos crentes, eles entram em depressão. Eles aceitam essa seta de Satanás falando que você não presta, você não vai vencer, você não mudou nada. E eles acabam caindo, em vez de pensar que o Senhor Jesus é Ele que estende a mão e nos levanta, e nos fortalece, e nos ajuda a prosseguir e a vencer. Oh, glória! Então, por isso que nessa noite, que você possa sair daqui edificado, fortalecido. E se Satanás vier te acusar, você fala: sai daqui, Satanás, arreda de mim. Porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos justifica e nos garante a salvação. Amém? Irmãos, e o que acontece? Quando então o mundo ele tem essa imagem de nós, e às vezes a gente acaba fazendo algo e que não é grave, irmãos, né? Semana passada não, na Santa Ceia passada, infelizmente, eu tive que vir pedir perdão perante a igreja aqui, né? Acabei vindo para a igreja desentendendo com a minha esposa. Isso é algo que todo mundo faça. O cristão tem que vigiar, não pode fazer. Mas quem olha lá fora, para eles é o escândalo, é o pontinho que eles precisavam para poder acusar lá, ó. Olha o crente lá, ó. E depois fala que crente vai na igreja, não mudou nada, né? Só que não é assim, irmãos. E existe também coisas que são um pouco mais graves, que são os escândalos. Mas, irmãos, o que eu queria dizer para vocês aqui? O crente maduro, ele não se escandaliza, porque ele sabe que todos nós temos alguma área que é falha. Irmãos, infelizmente, talvez a área que eu sou falho não é a área que você é falho. Talvez a área que você é falho não é a área que eu sou falho. Mas todos nós, infelizmente, temos alguma coisa que nós temos que lutar. Aquilo ali é o nosso espinho na carne, né? É aquele calo lá que fica apertando o nosso pé. E a gente tem a São Maria de Deus, né? Que foi falado ontem. Obrigado, pastor. Entende? E nós temos que então lutar contra isso, para cada dia mais melhorar as nossas vidas. Então, irmãos, uma coisa que eu tenho visto de uns tempos para cá, que todas as igrejas, e aqui também, a gente tem tentado mudar esse paradigma, mostrando para o povo lá fora que nós também somos seres humanos, que nós também somos falhos. E a diferença é que nós tentamos, buscamos com todas as forças melhorar. Diferente das pessoas que não estão mais nem aí pelo estilo de vida que levam e que querem levar as pessoas a fazer e cometer os mesmos erros que eles. Essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença do novo convertido e do salvo. Então nós não podemos, irmãos, aceitar quando o inimigo vier julgar, quiser apontar sobre a sua vida e falar que você é derrotado, que você é mentiroso,
que você não é de Deus. Não aceite no nome de Jesus essas acusações. Não aceite em nome de Jesus. Você é lavado e remido, restaurado. E você tem sido abençoado por Deus. Não receba essas acusações, irmãos. Não deixe com que o inimigo venha tentar te derrubar, irmãos. Mas deixa eu falar algo muito importante para vocês. Nós estamos ainda se conhecendo, tá? O irmão Rodrigo não concorda com o pecado. Não concorda com o pecado, tá? Senão vocês podem achar, o irmão Rodrigo lá tá falando, vai pecar. Não, pelo amor de Deus, misericórdia. Não concorda com o pecado, tá? Nós não podemos pecar. Temos que lutar para não pecar, tá? E também nós temos que lutar contra os desejos da nossa carne, tá? Então, fiquem tranquilos, não vou pregar heresia, pastor, amém? Não vou ensinar nada de errado, tá? Então nós temos que entender isso muito bem. Nós não podemos aceitar o pecado, porém nós entendemos que, infelizmente, ainda acontece de ter um deslize ou outro, tá? Então a gente tem que saber disso. Só que, irmãos, a todos os que julgam, você sabe qual que é o problema? É que eles não entenderam ainda que o erro existe, que a falha existe. Só que para todas as coisas existe o perdão de Deus. Quem te acusa, quem nos acusa, eles não sabem que Jesus Cristo nos perdoa. Irmão, e aí tem algo muito importante também. Que só existe um pecado que a Bíblia fala que não tem perdão. Abra comigo em Marcos 3, 28 e 29. Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Irmãos, talvez é uma palavra dura para nós. Para quem sofre, é muito difícil. Só que nós temos que aprender nessa noite que por mais que a gente ache absurdo, enorme, qualquer pecado que a pessoa tenha se arrependido, convertido e realmente provado os frutos dessa mudança e desse arrependimento e dessa conversão, Jesus perdoa. Aleluia! Ô glória! Graças a Deus, Senhor. Independente do que a gente acha que é um absurdo, irmãos. Isso é muito difícil. Isso não é fácil. Principalmente, ontem nós estávamos conversando um pouco aqui. Dudu falou o que nós esperamos do irmão. E infelizmente existem muitas pessoas no mundo que fazem abominações, irmãos. Coisas absurdas. E que naqueles nossos 5 segundos de ira a gente pode também até perder a cabeça. Principalmente se for na nossa casa. Se for com os nossos. Se for na nossa vida. Mas nós sabemos que mesmo até nisso, irmãos, se tiver um verdadeiro arrependimento e uma conversão, Deus perdoa. Mas para isso precisa existir esse verdadeiro arrependimento, essa verdadeira conversão. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vemos então que nós não podemos julgar o nosso irmão. Porque se Deus perdoa todas as coisas, quem é eu, quem é você, quem somos nós para querer condenar uma pessoa? Nós sabemos sim que perante a lei existe isso e é necessário. Mas para a salvação, para o céu ou para o inferno, a gente não pode ditar essa regra. Ditar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Só que eu entendo sim, irmãos, que é muito difícil para quem sofre a acusação, tá? Ou dano. Irmãos, e é muito interessante saber disso também, porque muitas vezes nós depositamos uma carga muito grande sobre os líderes da igreja, sobre o pastor, sobre a missionária, sobre os obreiros,
sobre o grupo de louvor, sobre os cristãos. Porque, ó o pastor lá, ó, tá vendo? Ó lá, ó o irmão, ó o presbítero, ó o missionário, ó o irmão Rodrigo, ó lá, ó o jeito dele. Como? Se eles tivessem que ser perfeitos. E a gente sabe que não pode ser assim, porque ninguém vai ser perfeito. E nós que somos o corpo de Cristo, a família de Cristo, a gente não pode impor esse jugo sobre os líderes. Nós temos que estar disposto a ajudá-los, a aliviar a carga deles, para que nós juntos, como família, como corpo de Cristo, venhamos então glorificar o nome de Jesus lá fora. Aleluia. Infelizmente, irmãos, isso é triste. O mundo já tenta nos destruir. E quando nós lemos aqui o capítulo 7 de Mateus, dos versos 1 e 2, nós vemos que ali eram os judeus, eram os cristãos que estavam julgando, não eram os de fora. Irmãos, não julgue o seu irmão aqui dentro da casa do Senhor. Entenda que ele é imperfeito, que ele está lutando para melhorar a cada dia mais. Tente ajudar o seu irmão se ele precisar de alguma coisa, mas não julgue ele. Ore por ele, abrace ele. Irmãos, e aqui é uma bênção, glória a Deus. É muito bom esse lugar, irmãos. Aqui eu não fico vendo ninguém falando, apontando. Não tem isso. Pelo menos entre os homens, graças a Deus, a gente está ali. Aqui homem também é diferente, né, irmãos? A gente até brinca, tira sarro um do outro e é divertido, né? A mulher tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tomem cuidado, irmãos, tá? Tomem cuidado, tá? Mas se ajudem, né? Vamos, se alguém está em falta, vamos ajudar para que todos nós cresçamos e venhamos glorificar o nome de Deus, tá? Não aponte o dedo, não julgue o seu irmão, por favor, no nome de Jesus. Irmãos, abra também a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 11, 28 e 30, falando a respeito de jugo, de colocar jugo, né, de trazer carga sobre as pessoas. Veja o que o Senhor Jesus fala a respeito disso. Mateus 11, 28 a 30. Oh, glória! Fala, Jesus. Fala com o teu povo, com a tua igreja. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descansos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre digo aqui que nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, e que nós devemos buscá-lo e segui-lo, os seus passos, os seus mandamentos. Irmãos, Jesus, ele vem aqui te julgar. Ele vem colocar um peso sobre a sua vida. Ele fala: venha a mim. Eu quero aliviar suas cargas, aliviar os seus medos. Irmãos, porque se nós formos parar para pensar mesmo, e não fosse a graça de Jesus Cristo, a gente já estava doido. Porque não tinha salvação para a gente. Não tinha mais como a gente conseguir ir para o céu, não ser condenado. E imagina, irmãos, às vezes a gente tem uma dívida, deixou de pagar uma conta de telefone, ou às vezes a gente fez algo, né, errado, infelizmente. A gente fica tão preocupado, tão ansioso para resolver aquele problema. Imagine se eu e você soubesse que nós somos condenados e que nós, no final da nossa vida, não tem mais jeito, a gente morreu. A gente ia tentar fazer de tudo para tentar reverter essa história e não ia conseguir. Então é uma carga desnecessária. E Jesus Cristo, ele veio tirar isso de nós. Hoje, graças a Deus, ele fala: meu filho, arrependa-se, converta-se, siga os meus passos, ande comigo e eu te justifico. Sou eu que vou te levar para o céu. Creia somente em mim e você será salvo. Você e sua casa será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Crê no Senhor, será salvo. Tu e sua casa. É isso aí, né, pastor?
Ô, glória. Perdão. Tá? Então, irmãos, não coloque julgo sobre os irmãos, tá? Irmãos, e hoje então queria falar um pouquinho a respeito com vocês de alguns tipos de julgamentos que nós vemos tanto aí fora como dentro da igreja. Eu vou falar de 3 que nós não podemos fazer e de 3 que nós devemos fazer, ok? Irmãos, abrem Atos capítulo 6, versos de 8 a 15.